Muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Vamos então dar início nosso compartilhamento, né, dessa leitura que nós estamos fazendo. Obrigado a vocês. Vamos orar. Pediria aí ao Arildo que orasse por nós mais uma vez aí, para iniciarmos a nossa leitura. Vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, nesta noite, deste dia, te agradecer pelo dia que o Senhor nos proporcionou, Pai. Em nome de Jesus, Pai, toma agora o primeiro lugar da nossa reunião, Pai. Esse estudo possa nos edificar, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, nós possamos estar abertos, Senhor, sensível à Tua voz, Espírito Santo de Deus. Traga aqueles irmãos que ainda estão por vir, Senhor, para usufruir junto conosco, Pai, para que nós possamos estarmos juntos em comunhão, em unidade, em amor, aprendendo mais e mais do Senhor. Continua sustentando o teu servo Sanclé, Pai, nosso amigo, nosso irmão, que tem, Senhor, se lançado na tua presença, Senhor, para nos ajudar, Senhor, orientando através da tua palavra, Senhor. Continua sustentando o teu filho, dando a ele a sabedoria do alto, e que ele possa sempre buscar o recurso no Senhor, Pai, a direção do teu Santo Espírito, para que o teu nome, o nome de Jesus, continue sendo exaltado e engrandecido em nossas vidas. Assim nós oramos ao Senhor, já agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Meus irmãos, glórias a Deus. Estamos aqui mais uma noite reunidos para falar um pouquinho da nossa leitura, do nosso livro, Até que Sejamos Um. E o capítulo 7, ele fala exatamente sobre as nossas lutas, né? Esse capítulo especial falou muito comigo sobre muitas coisas que nós estamos vivendo aqui, né, hoje, dentro do nosso contexto, né? Então ele fala assim, requer luta. A unidade entre os irmãos, para você promover a unidade, requer luta. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Jesus disse isso no seu sermão. Os pacificadores, por natureza, amam a unidade, mas odeiam o conflito. O problema é que a unidade jamais acontece sem luta. Não podemos nos esquecer que temos um inimigo, e ele existe para enganar e criar discórdia. Satanás nos quer separados de Deus e um dos outros. Ele não vai ficar sentado de braços cruzados assistindo o movimento de unidade ocorrer na igreja. Se um dia isso vier a acontecer, vai requerer luta. Em geral, luta não é algo natural para um pacificador. Então aqui ele vem falando exatamente sobre algumas questões que nós estamos vivendo, das lutas que nós vivemos quando a gente tenta promover a unidade, vai sempre ter algo contra você. E aí você precisa discernir que tipo de contraditório está vindo até você, se é da parte de Deus, se é da parte do inimigo, se é da parte do homem, ou se é da parte de nós mesmos, né? Então, ele fala exatamente por que a gente tem que lutar pela unidade e a dificuldade que as pessoas têm. Quando você promove, você vai encontrar sempre lutas de todos os lados. Opa, o André entrando aí. Ele fala assim, não se esqueça de que Jesus foi o maior pacificador. Ele estabeleceu a paz entre Deus e nós, e apesar de ser conhecido por trazer a paz, Jesus desferiu algumas palavras ásperas aos líderes religiosos do seu tempo. E isso não é uma contradição. Satanás plantou líderes entre o povo de Deus para tirar o foco das ordens e prioridades de Deus. Então é possível no andamento, na nossa vida, no nosso andamento específico, na caminhada com o Senhor, a gente encontra algumas pessoas que vão se opor, sendo como se fosse o baluarte da informação correta, e vão se opor a você. E Jesus vai falar exatamente sobre isso. Se aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciem os aspectos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deveriam fazer essas coisas sem se descuidar dos mais importantes. Vocês são guias de cegos, com a água para não engolir um mosquito e engolem um camelo.
Jesus é bem claro. Nem todas as questões são iguais. Há questões com mais peso. Então, tem situações que a gente está tratando aqui que a gente começa a observar que o que é mais importante, qual é o foco principal. Quando a gente fala requer luta, você vai ter luta. E aí você vai ter que tomar uma decisão. Primeiro, identificar de onde é que está vindo essa luta. Segundo, tomar a orientação correta do Espírito Santo para qual caminho você vai tomar. E dentre esses caminhos, talvez seja o caminho que você vai se machucar mais. Porque você vai ter que negar a si mesmo, você vai ter que saber apanhar, você vai ter que tomar as estratégias corretas, você vai ter que saber quem você vai defender, o que falar no momento em que você deve falar. Entende que é como se você estivesse dentro de um julgamento e os holofotes todos em cima de você. Já viu aquela brincadeira de rap? Que o cara faz um rap e faz uma rima, e você é isso, e você é aquilo, e faz aquela rima, e de repente ele fala, agora é sua vez. E você fica, caraca, o cara fez uma rima, e você tem que vencer aquela batalha daquele rap. E você vai ficar, agora o que eu falo? O cara me humilhou, e a galera foi a loucura. Uá! E a galera está toda esperando você para tomar a decisão. Qual vai ser a sua próxima rima? Às vezes a gente fica no meio de um embate desse achando que a vida é mais ou menos isso, eu tenho que vencer o outro embate. Né? Eu preciso vencer, eu preciso dar respostas, eu não posso ficar calado, porque afinal de contas, quem cala consente. Não é o rito que as pessoas falam, né? De quem cala consente. E aí minha preocupação é que Jesus vem falar que existem coisas que têm mais peso. Às vezes, você vai ter que não falar nada. Às vezes você vai ser desmoralizado, às vezes você vai ser ofendido, às vezes você vai se sentir muito perseguido, e isso é natural. Mas, agindo de acordo, agindo com acordo com aquilo que Deus tem para a sua vida, essa talvez seja a estratégia mais correta. Então, Jesus, nem todas as questões são iguais, há questões com maior peso. Depois de apontar o mandamento mais importante no capítulo anterior, ele agora enfatiza prioridade: justiça, misericórdia e fé. Ele lembra que há um momento adequado para virar a mesa e fazer declarações fortes contra aqueles que enfatizam o que é errado. Então, Jesus, quando ele desfere palavras, chama uns de hipócritas, chama o outro de raposa, ele vira o templo, ele cura uma pessoa no sábado, ele fica até tarde curando, ou ele sai para que ninguém o reconheça, tem sempre uma estratégia orientada pelo Espírito Santo. E a gente precisa entender que nesse processo de unidade que nós estamos vivendo, existem questionamentos, questões que nós temos que agir com muita cautela. Muita cautela. Ele fala, precisamos questionar com cautela, porque não temos o mesmo discernimento que Jesus. Então tem hora que você vai ser colocada numa situação, num embaraço, em que você não vai ter resposta. Portanto, é importante que você tenha discernimento do que Deus quer para você. Isso significa que há um tempo de falar com ousadia. Quando o povo de Deus é maltratado ou a casa de Deus está sendo difamada, ficar em silêncio também pode se tornar pecaminoso. Às vezes, se você falar, você pode estar pecando. Às vezes, se ficar em silêncio, você pode estar pecando. A pergunta é, qual a orientação que nós temos tomado diante de determinadas situações? O que a Bíblia diz? Por isso, é importante examinar as Escrituras. O pastor Lécio Dornas, no nosso congresso que nós tivemos da EBD, e ele falou que existem 5 níveis, né, da gente conhecer, de se envolver com a palavra. Então, tem aquele primeiro nível que é ouvir a palavra, depois você se aprofunda um pouquinho mais, você lê a palavra, você ouviu um comentário, olha, sabe aqueles versículos que as pessoas falam que juram que estão na Bíblia? 2000 chegará e 2000 não passarás. Aí você olha, se você ouviu aquilo, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Será que isso está na Bíblia mesmo? Né? E aí, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Dá uma olhadinha aqui, está escrito mesmo isso daqui. Então, tem hora que a gente ouve, a gente tem que ir para o próximo nível, que é o quê? O ouvir é ler. Depois que a gente lê, a gente vai para um terceiro nível, que é meditar. Sabe, a gente precisa pegar esse meditar, a gente precisa estudar.
E depois ele vai aplicar. Então, são 5 níveis que vêm tratar sobre aquilo que nós precisamos fazer em todas as áreas das nossas vidas, no nosso relacionamento. E a promoção da unidade, ela é muito importante, porque sem ela, nós não podemos glorificar o nome do Senhor, como diz Jesus lá em João 17. Pai, eu oro para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se eu não tiver unidade, eu não posso revelar ao mundo Cristo. Agora a pergunta é, que tipo de unidade? Eu posso estar unido a uma pessoa que está em pecado? Eu posso me afastar dessa pessoa? Eu tenho que me aproximar dessa pessoa? Olha quantas ações que podem se desenrolar de simples versículos. É a qualquer custo que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que ficar em silêncio? Eu tenho que falar qual é a orientação que você, Jorge, Arildo, Flávio, André, Humberto, Max, tem recebido do Senhor, e Sancler também, tem recebido do Senhor. Nós temos que estar muito atentos às orientações do Espírito Santo. Luta contra as divisões. Depois de 4 capítulos, exigindo que os crentes encerrem suas discórdias, imagina, a carta aos Coríntios é uma carta extremamente difícil para o apóstolo Paulo. Ele vem discernindo tudo que estava errado. Tinha gente casando com mulher, marido do pai, mulher do pai, gente com discórdia, gente com o tempo todo. Ele fala assim, gente, parem de brigar. No capítulo 1, 2, 3 e 4. No capítulo 5, Paulo inicia, em primeiro, exigindo que eles removam certas pessoas das suas reuniões. Nunca teremos uma unidade, Deus deseja, para a sua noiva, se permitirmos que certas pessoas permaneçam no nosso ciclo. E aí, a gente vai entrar num assunto bem complicado do nosso modo de pensar e de agir. Que tipo de pessoa nós devemos nos afastar? Que tipo de pessoa a gente deve lutar por ela? Porque nem todo mundo vai conseguir ter a mesma paciência que o Flávio tem. O Flávio é um cara longânimo muito mais do que eu em algumas áreas. Eu sou mais ativo em outras áreas. Mas, de repente, aquilo que eu não vou conseguir, o Flávio vai conseguir, mas eu preciso estar em unidade com o Flávio. A única coisa que aqui ele fala, a abordagem que ele fala, é a gente, às vezes, talvez tenhamos umas divergências teológicas um pouco divergentes. A gente atua um pouquinho em uma área, mas nunca em relação a pecado. Então, aqui ele deixa muito claro sobre questões das pessoas que você tem que afastá-las. Pessoas que estão tomando atitudes que pode se tornar difamação inaceitável dentro da própria igreja. Ela vai sofrer um tratamento, e antigamente nós tínhamos um cuidado muito maior, né? A gente é mais da igreja mais antiga, a gente via que antigamente qualquer coisa que a pessoa fizesse, algum pecado, alguma coisa que estava fora da liturgia do grupo, ele era colocado no banco. Lembra? As pessoas eram colocadas no banco. Pegava assim a pessoa que ia para a praia, voltava um pouco mais bronzeada. Você foi para a praia, banco. Você foi visto com fulano de tal, você faltou o culto, banco. Por quê? Era um cuidado que as pessoas até tinham de evitar, para que aquelas pessoas fossem corrigidas em amor. E elas sentiam até falta, cara, que eu estou fora do grupo. Eu tenho que voltar a pedir perdão, jejuava e voltava. E aí ele fala exatamente sobre esse cuidado que a gente tem que ter em afastar determinadas pessoas de determinadas posições da igreja, principalmente de liderança, em que você está ali no púlpito, você está ali à frente do ensino ou de um departamento. Isso pode ser complicado, porque o pecado pode contaminar outras pessoas. Ah, se o fulano está lá, pode fazer isso, eu também posso. E aí toda a sua estrutura pode vir a ruir. Então tem que ter o discernimento do espírito e dar o devido tratamento à pessoa. E algumas vezes o Senhor Jesus mesmo ordena, como a gente vai ver na frente, o que tem que ser feito em caso de pessoas que querem. Tem pessoas que não querem, tem pessoas que estão ali. Já teve casos assim bem difíceis que a pessoa não achava que estava certo e aí a pessoa acaba rompendo. Olha, eu não acredito nisso. Teve pessoas que saíram da nossa igreja, acredite se você quiser. Pessoas que eram líderes da igreja, estavam dentro da escola dominical, professores excelentes que saíram da nossa igreja porque eles já não aceleravam mais, não concordavam com o ministério pastoral feminino, por exemplo. Ora, a nossa pastora, ela é presidente, ela é pastora. Temos pastores no nosso meio. Se você não concorda, questões doutrinárias, tudo bem, mas a gente pode caminhar junto.
Mas se você achar que não deve caminhar junto e você quiser sair, também está tudo bem. É uma perda que nós teremos de uma pessoa. Mas precisamos entender que aí é apenas questões de abordagem teológica, não é de pecado. Ah, não, eu não concordo. Eu acho que o homem pode ter várias mulheres. Pô, irmão, a Bíblia diz, olha para a Bíblia fala o quê? Isso aqui não. Não, não, não. Isso aqui a gente não dá para caminhar junto, não, irmão. Isso aqui tá fora. Jesus falou isso aqui, você está dizendo o contrário. Então tem alguma coisa errada. Entre o que eu acho e o que a Bíblia diz, fico com a Bíblia, tá? Então, qual é a luta que nós temos que ter contra as divisões? E ele fala que precisamos ter extrema cautela para não prejudicar aqueles que fazem parte do corpo. Precisamos ser igualmente cautelosos para remover certos indivíduos da igreja, devido aos prejuízos que causarão se permanecerem. Existem algumas situações, irmãos, que algumas maledicências, algumas questões dentro da igreja é como um câncer, é como um vírus, e se deixar, ele multiplica. Matam algumas células, é preciso das células, multiplicam e vão disseminando e vão matando as outras células saudáveis. Então, como numa cirurgia, o cirurgião vai lá e isola aquele elemento fora do seu corpo, que não pertence ao corpo, que está destruindo o corpo, e retira, no caso de um vírus. No caso de uma pessoa aqui, não, ele não chega a ser provavelmente um vírus, mas ele precisa sair desse meio para que ele possa ser tratado. Porque se ele não for tratado, ele vai ficar mal e ainda vai destruir outras pessoas. Então, um testemunho de um pastor que tinha um rapaz que estava dando muito problema na igreja. E ele falava que todo mundo era problemático, menos ele. Olha, o líder não aceita minhas ideias, o fulano não faz isso, e ele criava ele tinha muitas coisas, mas ele criava tanta confusão que ninguém conseguia trabalhar com o cara, porque tinha que ser do jeito dele, aquela coisa toda. E chegou um momento, ele chegou assim para o pastor, falou assim, pastor, olha só, estou vindo aqui para a tua igreja aqui, estou aqui na sua igreja aqui, mas olha só, eu estou querendo o seguinte, me indica uma igreja boa para eu ir, porque, cara, eu estou indo por algumas igrejas aqui não é bom, não. E a sua igreja, sabe, eu estou vendo que a gente pode crescer, mas me indica uma igreja boa que vai me aceitar, que eu possa ir. Cara, eu conheço uma igreja muito boa, o pastor disse para ele, muito boa. É, pastor, é? Qual o nome dessa igreja? Mas, cara, o cara é meu amigo. Se eu te mandar para lá, vai causar um problema para ele. Pô. É o seguinte, fica aqui comigo. Vamos caminhar junto. Eu vou botar você do meu lado. A gente vai caminhar junto, porque como ele é meu amigo, eu não posso deixar você lá, você todo ruim, e ele não te ajudar e você vai prejudicar ele. Ele é meu amigo. Então, eu aguento essa bronca, eu aguento essa parada, vou ficar comigo. E botei ele para trabalhar do lado dele. E aí ele fez um discipulado com esse rapaz, e de certa forma esse rapaz mudou um pouco a visão, e ele foi uma benção. Pastor, não quero sair mais daqui não. Depois de 6 meses, ele fala que não queria mais sair dali, porque ele mudou o foco dele. Então, tem momentos que você precisa saber quem você tirar, aonde você tirar, a época, discernimento, e tem uma coisa que a gente precisa ter. Lutar contra a divisão requer muita luta e de tempo. Ele fala assim, o que eu queria dizer a vocês é que não devem se associar a alguém que se afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento e adora ídolos, ou insulta pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Portanto, elimine o mal do meio de vocês. Então, existem algumas situações que a gente está dentro ali, que a gente precisa discernir se é uma pessoa que ela é tratável, ela é admoestável, ou ela está em pecados. Não, eu estou certo, então mesmo. Tchau, obrigado. Sinto muito, mas eu não consigo concordar com você, porque o próprio Senhor Jesus, em Mateus 18, disse: olha, chama a presença de um, chama dois, chama três. Não é assim que Jesus fala em Mateus? Deixa eu pegar até aqui, que eu cheguei até a separar aqui para a gente poder abrir. Mateus 18. Se eu não me engano. Ele vai falar aqui um pouco mais na frente, eu vou abrir aqui para a gente falar. Só que dá adiantada. Então, Paulo nos ordena claramente que julguem as pessoas que se dizem irmãos. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. 15, 20. Vamos abrir aqui, Mateus 18. Cadê você, Mateus? Abrir aqui. Vou abrir.
Achei isso aqui. Vamos ver, Mateus 18, 15 a 20. Consegue visualizar minha tela? Dá um joinha aí. Então 15. Dá para ver sim. Perfeito. Ora, se teu irmão pecar contra ti, repreende entre ti e ele, e se te ouvir, ganha o teu irmão. Mas, se não te ouvir ainda, leva contigo um ou dois, para que da boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se ainda não te escutar, diz à igreja. E se todos não escutarem a igreja, considere como gentio e publicano. Isso são palavras do Senhor Jesus. Em verdade vos digo que o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado do céu. A gente associa muito esse versículo às nossas orações em comum. Senhor, cura fulano, porque o que ligares na terra será ligado no céu. Mas o contexto é outro. Pode ser usado em todas as situações. Mas aqui, especificamente, Jesus está falando em tirar do nosso meio pessoas que estão causando mais mal do que bem. Porque se você fala para a pessoa não fazer uma coisa, ele continua. Você repreende a segunda vez, ele continua. Chama o irmão, fala na presença da igreja. Irmão, cara, não está dando mais. Você não pode estar atuando dessa mesma maneira. Imagina um professor de escola dominical que tem um pensamento totalmente oposto àquilo que está na Bíblia, disseminando coisas. Você tem que fazer o quê? Deixar esse cara? Deixar essa pessoa continuar? Vai ser saudado para a doutrina da igreja? O que você faz? Tira e trata. Jesus está falando exatamente isso. Né? Então, a gente precisa discernir quando fazer e o que fazer. E isso é uma situação bem difícil, não é uma questão muito fácil, né? Para nós agirmos. Porque a gente acredita que a orientação do Espírito Santo é a melhor parte. E Paulo fala isso diversas vezes. Né? Paulo fala isso quando ele fala: o meu Espírito vai estar com você na hora de vocês fizerem o julgamento. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Né? Vou andar um pouquinho mais aqui, que hoje o texto é bem grande. Muitos acham que remover alguém da igreja é um gesto não amoroso. Aí ele fala: ao contrário, é não só o benefício da igreja, mas para o próximo indivíduo desobediente. Convoque uma reunião, Paulo fala lá em Coríntios. Estarei com vocês em meu espírito, e o poder do Senhor Jesus também estará presente. Entregue esse homem a Satanás para que o seu corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Como assim? Entregue um homem a Satanás? Como pode ser um ato amoroso? Basta olhar para os objetivos, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo está atento para o dia do julgamento, está preocupado com o destino eterno da pessoa. A esperança de remover aqueles que não se arrependem da comunidade e entregá-los a Satanás é para o seu bem eterno. Ao removê-los da autoridade, irmandade e cuidado com a consagração amorosa e entregá-los às autoridades de Satanás, esperamos que descubram o vazio e descontentamento que permanece no pecado. A esperança é que eles experimentem a ausência da irmandade da igreja e percebam que o pecado e Satanás não compensam. Quando o filho pródigo falou para o pai: me dá meus bens, eu quero ir embora, eu vou gastar com o que eu quiser. O que o pai fez? Vai. O pai ainda teve que vender as propriedades para poder satisfazer o desejo. Ó, não se vende de uma hora para outra. Ele foi e atendeu. Mas ele desgostou tanto que quando ele olhou para lá, ele viu quem era o pai. Caramba, os empregados do meu pai têm... Ou seja, a pessoa que às vezes ela é afastada, o Espírito Santo lembra, tá vendo? Quando você estava na igreja, você não fumava. Você tinha pessoas sinceras que estão sendo maltratadas. O Espírito Santo continua trabalhando na vida dessas pessoas. E aí o Espírito Santo vai trazer de volta essa necessidade. Quantas pessoas desviadas estão dentro da igreja e voltam: eu estava sofrendo muito, o Espírito Santo falava, mas não queria. O Espírito Santo continua falando. São gestos de amor que você faz. Então a gente precisa entender que às vezes afastar as pessoas é um gesto de amor, mas desde que seja feito com discernimento do Espírito Santo. Alguém quer falar alguma coisa? Por favor, me ajude, não me deixe nesse monólogo. Gessé, fala um pouquinho aí, me ajuda aí. O que você acha? Uma prática geral que adoto na vida é: sempre que a minha metodologia difere daquela de Cristo,
presumo que o método deles seja melhor. É o que eu também aplico. Entre eu e a Bíblia, vou ficar com a Bíblia. Tá mudo, Jessé? Tá mudo. Você tá mudo. Nós tivemos experiência lá em Caxias, né, com pessoas que se desviaram, né? Aham. E, inclusive, né, o irmão lá que era diácono, ele teve um problema lá com o sócio dele lá, que vendia cachorro-quente, e ele saiu revoltado da igreja. Ele não quis receber mais visita de pastores, de ninguém, não queria que diáconos, ninguém visitava ele, porque ele teve uma briga séria com outro irmão, que inclusive era diácono também, né? E no final, ele deve ter caído em si e ele não voltou para o Maranata, mas você lembra que tinha o Genivaldo, que tinha era de lá e depois abriu uma congregação? Ele foi congregar com esse irmão Genivaldo. Ah, uma benção. Genivaldo é um cara fantástico, uma benção, me abençoou muito. Então, Muito bom. aí depois que eu encontrei esse irmão, ele falou: não, eu estou bem, pode ficar tranquilo, eu estou bem, eu tô lá na igreja de fulano, estou ajudando lá, tal, está sendo uma bênção para mim, tal. E eu na época, quando houve esse afastamento dele, Aham. eu fiquei muito chocado, porque ele era um diácono que, Muito ativo, né? não, que estava acima de qualquer suspeita, aquele diácono que aos sábados estava sempre na consagração com a gente, orando pelos irmãos, orando pela igreja e tal. E, de repente, ele e outro irmão que Se também era diácono desentenderam, né? se Se desentenderam. desentenderam, E, e ele acabou se afastando, e um chamava o outro de rebelde, que o não, outro que era rebelde, e não foi uma entramos nos luta, detalhes, não entramos nos detalhes, mas foi foi uma uma luta luta. grande. É. Isso é Aham. possível. Somos Então, humanos, né? essas coisas, elas servem, de certa forma, para mostrar para a gente que, como aconteceu com eles, também pode acontecer com a gente ou com qualquer Verdade, um que está na igreja, né? verdade. Eu tive uma época que eu estava desempregado, e eu tive alguns problemas, e eu fiquei assim, gente, fiquei magoado na época, e depois eu falei: não, a gente não pode levar a ferro e fogo, porque são pessoas como nós, que são falhas como nós, e a gente precisa reconsiderar as pessoas, não por causa de um erro, de um tratamento, né? Mas saber que a igreja é formada de pessoas que são falhas, como a gente é falho, né? Então, a unidade na igreja, ela vai ser sempre atacada, porque se destrói a unidade da igreja, você desmancha a igreja, não é verdade? E quando eu era solteiro também, eu tive uma experiência de um irmão da igreja também, que ele teve um problema também com o corpo da igreja também, né, o pessoal do ministério, e aquilo ele afastou de uma tal forma que ele, por fim, foi assassinado por causa de uma pequena discussão num barzinho. Isso ele estava na igreja, estava bem, depois ele achou que os irmãos não tinha ninguém certo na igreja, acabou ele saindo, depois ele achou que poderia tomar uma cervejinha em casa, tomar um vinho em casa, depois ele achou que poderia tomar uma cervejinha no barzinho, e aí lá ele teve um desentendimento e foi assassinado. Ninguém jamais iria imaginar que uma pessoa daquele tipo dele, aquela pessoa que era pregador, era dirigente, 2 anos depois iria acabar se desviando e sendo morto por causa de um desentendimento numa barraca. Então, Misericórdia, quando misericórdia. alguém, quando alguém consegue destruir a união da igreja, a união dos irmãos, ela consegue matar as pessoas, né? Jesus falou, na oração sacerdotal lá em João 17, né, que eles sejam um
assim como nós somos um, não é É isso aí. verdade? Amém. Então, a gente tem que estar muito buscando o Senhor e orando Pedindo pelos irmãos, orientação. intercedendo, para que a nossa união cresça cada vez mais, sabendo que é ali, na união, que o Senhor ordena a sua bênção. Amém. Obrigado, Amém? Zé. Nada. Obrigado, querido. Aqui ele fala o seguinte agora, bem rapidinho: lute uns pelos outros. É sempre mais seguro estar do lado dos críticos, ou seja, você vai ser atacado de alguma forma. Quando você tentar defender alguém, você obrigatoriamente, você talvez sofra consequências desse seu apoio. Então, nós temos vivido isso muito próximo. Quando você vai na internet, você vê, se você apoia o lado A, o lado B vem em cima de você, e às vezes pessoas que estão do seu lado vai te atacar. Por que você defende fulano? Esse fulano é isso. Principalmente se estivermos falando de questões políticas, ou do departamento, um determinado segmento, né, do nosso culto religioso. Então, ou você está do lado A, ou você está do lado B, e aí você vai ser atacado. E ele fala que é sempre mais seguro estar dos lados dos críticos, porque você, às vezes, é mais fácil você criticar os outros, né? Tacar pedra no telhado dos outros é muito mais fácil do que você receber ou tentar proteger as pedradas, né? Então, ele fala que você deve tomar muito cuidado. O que você quer com tudo isso? De fato, Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, ele está tentando enfatizar que aqueles que estão dentro da igreja, criticando o trabalho dele, ele faz a segunda carta aos Coríntios para tentar trazê-los mais para próximo dele. Mas ele chegou um momento que ele quase desistiu. Ele fala em 2 Coríntios 1:9. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita morto. Paulo fala, olha, vai ter hora que até o teu próprio irmão vai tentar te matar. Mas assim, ainda que isso aconteça, Deus ressuscita mortos. Então ele fala que ele passou em momentos na vida dele muito difíceis. O Francis Chan, no livro, ele fala que ele passou muito. Ele fala que em determinados momentos, né, que ele chega aqui, ó, eles estavam sendo golpeados da direita para a esquerda por pessoas abandonando a fé, o pecado aumentando nas cidades. Ou seja, alguns pastores têm enfrentado esse tipo de problema. Algumas pessoas têm vivido esse tipo de problema e estão lutando, lutas, suas próprias tentações, suas lutas familiares, dificuldades financeiras, comparações depreciativas dos seus líderes, professores melhores e assim por diante. Mas aí vem o soco que mais o nocauteia. As pessoas que deveriam estar ao lado o golpeiam. Como diz aquela célebre frase, até tu, Brutus. Todos se voltaram contra. E até aquele seu amigo mais próximo, ele fala contra você. E você não esperava que acontecesse. O seu irmão de armas, e ele chega e te faz uma traição. Você será traído, você sofrerá as consequências. E aí ele fala assim, tem algumas questões que você, durante a caminhada, e eu vou passar rapidamente sobre essas questões, ele fala assim, 2 anos atrás, eu escrevi um artigo para ajudar líderes cristãos a responderem bem às críticas que recebem. E gostaria de compartilhar com alguns de vocês. Então, ele vem falando sobre alguns itens. E eu separei aqui, se não me engano, 7. Eu vou passar somente o que eu dei o highlight, porque para a gente não se estender e vocês leiam com calma, que é muito, muito educativo. Tá bom? Respondendo aos cristãos, a cristãos agressivos. Alguns de nós, pastores, se lembram de como era o ministério antes dos celulares. Se alguém quisesse questioná-lo, teria que encontrá-lo pessoalmente. E se quisessem ganhar seguidores, teriam que conhecer a pessoa. Só que hoje mudou tudo isso. Então não podemos permitir que fiquem zangados com isso. Ou seja, sabe aqueles haters que você tem o tempo todo? Não foque nos haters, foque nas pessoas que estão te apoiando. Você vai ter sempre pessoas que discordam de você. Primeiro, não reaja de modo exagerado. Que absurdo! O cara falou que eu sou careca, que eu sou narigudo, que minha voz é esquisita, que meu jeito de andar é não sei o quê. Não tome de modo exagerado as suas críticas contra você. Tem pessoas que são verdadeiros caçadores de heresias. Buscam o tempo todo. Você falou naquela palavra aí quando você pregou, aquilo aí deu um sentido que você apoia um segmento A, B, C, D, F, G. Aí eu não fiz nada disso. E aí você tem que não reaja de forma exagerada.
respira, beba água antes de falar qualquer coisa. Ainda está nervoso? Bebe mais um copo d'água. Para que você possa pensar. Só estou dizendo que precisamos de pessoas no corpo com coragem de lutar de verdade. E tem hora que você vai olhar e você vai ter muita frustração. Não reaja de modo exagerado. Apesar da sua vontade de ser aquela, miserável, ele falou uma coisa que é inverdade. Mas você segura o tranco, porque ele já falaram de Jesus, você tem demônio. Ele aguentou o tranco, e a gente tem que ser parecido com Jesus. Vamos seguir para o próximo nível. Segundo, lembre-se dos seus próprios erros. Só estou dizendo que costumava fazer declarações. Ele fala aqui nessa parte que ele fazia algumas críticas no passado. Fazer a autocrítica, ela é muito importante. Muito importante. O que você tem feito que você pensava 10, 15 anos atrás e você hoje está refletindo assim, cara, eu não pensava assim, naquela época eu fazia brincadeiras assim, eu não faço esse tipo de brincadeira. Eu criticava um segmento, hoje eu já não olho, eu olho com outro olhar esse mesmo segmento, porque tem seus frutos. Eu não posso ser separatista, eu estou hoje caminhando para um movimento de unidade. Então, lembre-se dos seus próprios erros. Terceiro, nunca deixe de amar. Abandone, abençoe quem vos amaldiçoa. E teve uma vez que as pessoas xingavam ele. Você vai se ferrar! É difícil você amar essas pessoas. Mas a raiva e as mágoas foram os primeiros sentimentos que vêm dentro da gente. Mas o Espírito Santo me abençoou quando eu comecei a orar e jejuar por essas pessoas. Eu tenho feito alguns movimentos, eu estava ouvindo muitas questões, e aí algumas coisas estavam me dando muita raiva, muito acesso de raiva, de indignação contra algumas coisas, algumas questões. E eram questões legítimas, totalmente legítimas. Ficar com raiva de algumas pessoas que fazem um absurdo de matar criança, de roubar dos velhinhos, do plano de saúde, vender remédio falsificado para gerar lucros. Isso é naturalmente, para a gente, ficar com raiva é natural. Mas o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que nós devemos orar e jejuar por essas pessoas. Eu talvez não chegue ao nível de algumas pessoas cujo filho foi assassinado por uma pessoa sangue frio, e ver aquela pessoa, eu te amo, eu te perdoo em nome de Jesus, como eu já vi várias pessoas fazerem. Eu não consigo porque eu não sei o que o Espírito Santo fez na vida daquela pessoa, de tão intensa que foi. Mas ela está buscando um caminho de amar. Você pode ter certeza disso. E nós, no processo de amadurecimento e de instrução do Espírito Santo, nós nunca podemos esquecer desse terceiro passo. Deus nos manda orar e às vezes parece que é mais para o nosso bem do que para o bem do outro. Quando você ama a pessoa que te aborrece, faz mais bem para você do que bem para o outro. Por quê? Se duas pessoas têm que ficar numa briga, que você seja a pessoa que fique bem. Deixa o outro ficar com rancor, é um problema dele. Mas você está liberto. Quarto, não preste atenção demasiado no que está errado. E às vezes a gente foca muito no que está errado. Esse é o erro. Não, o problema é aqui, ó. É aqui, ó. O mais saudável, às vezes, é fazer ignorar. Porque reagimos, às vezes, com mais danos. Então, não olha muito para o que está errado, não. Foca mais no que está certo. Porque se você ficar focando no que está errado, até o seu casamento não vai se suportar. Porque tem hora que nem você se suporta. Tem hora que você não aguenta olhar no seu espelho e para, por que eu estou reagindo desse jeito? Porque como é que você quer que o seu cônjuge te resolva? Né? Então, é importante a gente ter esse tipo de pensamento também. E aí o Jay-Z disse uma frase bem interessante. Se eu atirar em você, será uma insanidade. Mas se você atirar em mim, você vai virar celebridade. Ou seja, um assassinando o outro, depende de quem vai fazer a ação, um vai ter mais popularidade. Então, pare de focar no que é ruim. Pare de focar na parte... Foque nas coisas boas. Quinto, não desista. A reação natural é recuar de medo. Ou seja, estão alguns pregando que você é ausência de críticas em vez de... Perdão. Alguns de vocês estão pregando para a ausência de críticas em vez de para a presença do Espírito Santo. Grande verdade, não faça isso. A tarefa nunca vai ser fácil.
Continue sendo conduzido pelo Espírito Santo. Então, você não tem que ter falta de crítica. Você tem que focar em quem é que está te orientando. É o Espírito Santo? Permaneça no caminho. Continue buscando. Continue caminhando. É verdade que Tiago nos ensina a sermos cuidadosos, como os professores serão julgados mais rigorosamente. Lembre-se que apenas de que ele disse também, se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos. Se você vai cometer erros, você vai se enganar. Todos nós saímos de conversas desejando ter nunca respondido daquela maneira, ou de modo diferente. E quando cometemos esse tipo de erro, quando há uma câmera filmando, ainda é pior. Você, caraca, eu fiz aquilo, hein? Eu fiz aquilo no trânsito, hein? Rapaz, naquele momento que o cara me deu uma fechada, eu não falei que ele era um abençoado. Eu cheguei à 10ª geração dele. E aí, de repente, era o cara que era irmão. Pode ser, irmão! E aí a gente dá vergonha mais ainda. Né? Então, mesmo que a gente erre, não desista, continue lutando. 6, volte seus olhos para Jesus. Quando a gente olha para o próximo e acha que é maior que ele, o fariseu fez isso. Olhou para o próximo e falou, eu não sou como esse ali, ó. Ele ali, ó, não, eu jejuo tantas vezes por semana, dou dízimo de tudo, eu sou o cara. E Deus falou assim, cara, tira o foco disso. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. E 7, acredito que vai ficar mais fácil. É difícil, mas o esperançoso é sempre aquele que vê um lado positivo de tudo. E aí ele conta a história que ele foi construir um templo numa área, comprou o terreno e estava pronto a construir. Quando ele viu que era muito dinheiro que ele tinha arrecadado para fazer aquele templo, ele pensou, não vou construir, vou dar o dinheiro para uma instituição, combinou com a igreja, a gente vai fazer reuniões ao ar livre, vamos fazer movimentos mais naturalistas, uma vibe. E um repórter foi lá olhar aquele negócio. E aí, ele foi lá, ele achando que o cara ia fazer aquela propaganda para ele gratuita no jornal, aquela coisa toda da comunidade, e o cara sentou o malho nele. Bateu nele, dizendo que ele estava burlando a lei, que ele queria se aproveitar de uma lei de proteção, invadindo uma área privada. Ele era um cara isso, era aquilo. Ele ficou tão chateado com aquilo. Como assim? O cara reverteu todo o nosso propósito. E outras igrejas começaram a criticá-lo porque estava burlando a lei. Ele, não estou não. Ou seja, até aquilo que você faz de bem é utilizado como uma estratégia do inferno para tentar descaracterizar e trazer desunião. E aí ele fala, qual foi a ação dele? Acabei enviando ao repórter um vale-presente de um restaurante. Pois Deus me ordenou a fazer bem àqueles que me odeiam. Isso não eliminou a minha dor, mas a obediência é sempre o melhor caminho. A essa altura eu já havia sido acusado de muitas coisas, por ritular de pregador de evangelho de pobres, por conduzir a minha igreja e doei dinheiro demais. Depois ele falou que era pregador do evangelho da prosperidade. Ele, olha, ou eu prego a pobreza ou eu prego a prosperidade. Eu fui acusado dos dois ao mesmo tempo e apanhei de todos os lados. Mas o que ficou a lição para ele foi exatamente que ele focou em Jesus. Senhor, tu sabe da intenção do meu coração, o que eu fiz. E o que eu estou fazendo orientado. Então, irmão, continue. Carroça vazia faz muito barulho. Então, já viu aquelas carroças do interior passando? Ou o carro está tudo solto. Já viu aquele carro velho que passa perto da gente? Carro 77 tem um paralama, tem um vidro, pensa, é a barulheira só. E o cara está trabalhando com ele. Faz muito barulho. É só barulho, irmão. Então, não foque nisso. Lutas por diversidade, e ele fala aqui, porque eles não se importam como eu. E aí é um ponto que eu gostaria de levantar uma bola aqui com vocês. Se vocês já se sentiram assim, às vezes tem um cara fazendo uma propaganda, uma promoção, ou uma campanha de engajamento de um determinado setor. Gente, nós temos que evangelizar no carnaval. Gente, nós temos que visitar os centros de recuperação, igual o Papito faz. Cara, é invejável o que o Papito faz, meu irmão. Eu não tenho essa capacidade lá na Tijuca. Ele está em tudo quanto é lugar, trabalhando pra caramba, se envolvendo. Eu não tenho esse talento.
Sério que eu fico até constrangido. Assim, caraca, eu queria estar lá perto dele só para dar, eu posso te apoiar. Mas às vezes eu não consigo, porque eu não tenho esse tempo. Mas algumas pessoas, não é o caso dele, mas em algumas determinadas áreas, a gente tem que investir em alguma área que Deus nos capacitou. E às vezes a gente fica um pouco constrangido se a gente não entra na área, se a gente não está envolvido em missões, se a gente não está envolvido em evangelismo, se a gente não está envolvido no grupo de oração. E às vezes a gente fica assim, caramba, qual é o meu grupo? Uma coisa importante, você precisa se envolver em um grupo. Não ficar envolvido em grupo nenhum é errado. Se envolver em 50 grupos, também eu acho que é errado, porque você vai acabar não fazendo nada direito. Então, focar. E aí ele vem falar sobre algumas questões que levantou assim muito, muito fortemente sobre algumas lutas que nós temos vivido hoje. Ele levantou alguns números. Ele fala assim, 5 milhões de crianças vivem na escravidão. Caraca, 5 milhões de crianças é muita coisa. Ele fala que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. E o que eu tenho feito por essas pessoas? Recentemente, na minha empresa, 2 tripulantes cometeram suicídio. E eu fui visitar um dos meus navios, que eu sou responsável, eu administro, gerencio 4 unidades. E aí eu gosto sempre de perguntar, né? Eu vou e saio, vou e almoço, nós almoço, eu saio, converso com um, converso com o outro. E aí, como é que está teu filho? Como é que está sua esposa? E é de todo mundo, várias partes do mundo. Tem gente da Malásia, da Indonésia, Rússia, né? Croácia, Índia, Filipinas, Brasil, tem vários. E aí eu pergunto, onde é que estavam os amigos deles de bordo que não perceberam que ele estava triste? Onde estamos falhando como unidade dentro da nossa empresa? E dentro da nossa igreja também. Pastores estão suicidando. E aí? Como é que isso é possível dentro do nosso evangelho? Porque nós estamos tirando o foco de Jesus. E ele vem falando que a gente tem que lutar. Lutar por quê? Lutem por aqueles que sentem fome e sede. Se você não se engajou nesse projeto aí do Rio Grande do Sul, não doou uma camisa ou um dinheiro para lá, você não fez nada disso, a gente sente essa pressão, que a gente tem que fazer alguma coisa. E eu tenho um grupo que eu participo também, que é dos Legendários. Você viu que pessoas saíram daqui, pegaram o seu carro e foram para o sul para ajudar os outros grupos de lá do sul. Caminhões e caminhões saíram daqui da escola do meu filho, do Ciaga, do meu trabalho, saíram também. E aí? Então a gente faz alguma parcela, mas se a gente não faz como aqueles que estão indo, eu fico assim, caramba, eu queria muito ter ido com eles. Mas eu não posso me sentir culpado porque eu não fui. Eu fiz aquilo que me compete fazer. Mas a gente tem que lutar por uma causa que seja maior do que nós. E às vezes a gente não faz nada. E tem tantas causas para a gente correr atrás e tentar ajudar, porque a gente precisa entender. 150 mil pessoas morrem todos os dias. Eu acompanho o site, eu fico vendo a estatística, eu gosto muito de estatísticas, né? E você vê que 150 mil pessoas morrem diariamente. E a gente fala assim, Senhor, e aí, quando tem uma pessoa do meu lado aqui, eu não sei o que acontece com ela. Como o próprio Jessé falou, a pessoa foi assassinada, saiu da presença do Senhor. E o que nós falhamos em não resgatá-los? Qual foi a nossa parte? De não ter ido até ele, de não ter investido tempo. O meu tempo está tão precioso para mim, para correr atrás do meu, que é uma tática do inimigo, te manter tão ocupado que você não olhe para o lado. É uma tática do inimigo. Trazer embaraços para você para que você não faça o que você tem que fazer. Mas você precisa fazer. Muita coisa. Então a gente precisa listar quais são as nossas listas de prioridades. Se tem lista de prioridades. Por exemplo, você vai. Qual é a sua prioridade amanhã? Acordar de manhã cedo, ir para o trabalho, chegar no horário que você costuma chegar. Amanhã tem uma reunião, vou preparar a minha agenda. De repente o pneu fura do seu carro. Qual é a sua prioridade? Consertar o pneu. A sua prioridade agora mudou. A sua prioridade agora foi para consertar o pneu. Aí, de repente, o seu filho ficou doente. Está muito mal. O que você faz? Cara, eu vou para o hospital, não vou trabalhar.
Mudou a prioridade. Mas a prioridade ela precisa ser mudada de acordo com alguns valores da vida. Então, por que você vai para o hospital? Porque é seu filho. Mas se estiver faltando a margarina, você vai deixar de ir para o trabalho para ir no mercado comprar uma margarina para deixar em casa? Não. Por quê? Em nível de valor, cara, margarina dá para comer pão sem manteiga. Faz o seguinte, pega um pouquinho de azeite está caro. Bota um pouquinho de óleo de soja e come. Que azeite tá um absurdo, né, irmão? Só rico agora come azeite. Tem que botar quase que um carro forte quando você sai do mercado. Pelo amor de Deus. Né? Então a gente percebe que existem prioridades. Então a gente tem que tomar cuidado com a causa que a gente luta, para a gente não se chatear com quem não luta com a nossa causa. Tem pessoas que não vão lutar as nossas causas. Tem pessoas no nosso grupo que não vão querer ler livro. E tudo bem. E vai ter pessoas que vão criticar quem está lendo o livro. A gente tem que saber isso. Mas quem é que está percebendo que está sendo enriquecido com essa leitura? São vocês. Ou eu, que vou detalhadamente, eu saio do nível do ouvir, saio do nível do ler, saio do nível do estudar, vou para o mergulhar diretamente para o meditar e coloco em ação. Então, eu consigo ter um aprendizado muito maior quando eu coloco em prática essas coisas. Então, você não precisa ficar chateado com quem não engaja com as suas causas, nem que os outros fiquem chateados com que você não se engaje nas causas deles, mas respeitando e naquilo que for possível você fazer, apoiar. Apoie o diácono, apoie o Ministério de Louvor, apoie o Ministério de Intercessão. É o que você pode fazer. Façam com grande zelo. A gente precisa saber que existem valor. Qual é o valor que nós estamos colocando nisso? Prioridades, elas mudam. Mas o valor precisa estar ali impregnado, de tal forma que as pessoas olhem para você como um homem de valor. Esse é o lema do nosso grupo. Homens de valor. Por que homens de valor? Porque não são homens de prioridade. Porque, não, agora minha prioridade é o futebol. Vou cuidar de mim. Quarta-feira eu tenho que jogar futebol. E às vezes você nem vai para o futebol. Não está nem vontade de ir, não vai para o futebol. Mas você também não vai para a reunião. Você não vai para a reunião de oração. Então, é um perigo que nós corremos em eleger as nossas prioridades. Luta em meio ao desânimo. Então, e ele fala exatamente que é possível. Tem hora que você precisa lutar e se estender um pouco mais nessa luta, abrir fronteiras que as pessoas vêm atrás. Quando as pessoas perceberem que você é um cara que luta pela unidade, seja da igreja, da família, dos seus familiares, as pessoas vão acabar agregando aos poucos e vão copiando você. Cara, eu vou lá na casa do Flávio, cara, o Flávio é um cara que tenta unir todo mundo, sempre tá me convidando. Eu vi que tem um trabalho, o cara vai fazer uma festa, bota bandeirinha, balão, faz tudo. Cara, eles ficam até constrangidos com a sua atitude. Portanto, fazer isso para a honra e glória do Senhor. Promovam a unidade e requer muita luta. E aqui no finalzinho ele fala sobre o livro de Jonatas e Davi, né? O seu escudeiro, perdão, Jonas e seu escudeiro, em que Saul estava na batalha e os dois foram sozinhos lá. E eles falaram, olha, nós vamos lá, o Senhor já falou, esse será o sinal. Se ele falar, nós vamos até você, e o bicho pegou. Mas você fala assim, vem para cá, que nós vamos te dar uma surra. Ele, opa, esse é o sinal de que Deus é. Porque, cara, se você está ali, o cara está descendo e o outro subindo, é mais fácil. Quem vai ganhar essa luta? Meu irmão, o que está em cima. É muito mais... Porque, cara, eu estou em total vantagem sobre você. Já uma pedra é pedra por gravidade e vai pegar você. E a Bíblia fala que ele ia fazendo as estratégias e Deus ia dando vitória. Quando Saul ouviu isso, Saul foi correndo, olha, faz a contagem aí, ó, tá faltando o Jonas e o escudeiro. É ele, vamos para lá. E todo mundo partiu em direção e eles desbarataram o exército inimigo. Às vezes nós precisamos fazer com que a gente
mostra aos outros que a questão da unidade faz parte do nosso valor. Eu quero isso, mesmo que às vezes eu não concorde. Às vezes eu não estou concordando muito com o Flávio, não. Ele falou um negócio lá, eu não concordei, não, mas, pô, Flávio, estou junto contigo. Pô, Sancler, você falou uma parada aí que, cara, eu penso um pouco diferente, mas, ó, deixa eu esclarecer. Vamos junto, me ajuda a entender e lapidar, porque assim como ferro afia o ferro, um amigo, o outro amigo. A gente precisa saber voltar, fazer autocrítica. O que eu pensava com 17 anos não pode ser o que eu penso hoje. Senão eu não cresci. Eu não desenvolvi. E a palavra precisa eficazmente trabalhar em nossas vidas. E encerro aqui com vocês falando sobre exatamente sobre essa questão de 1 Samuel 14. Não podemos esperar que todos concordem em entrar numa luta em nome da unidade, quando Deus abençoa a fé dos outros a iniciarem a luta. Outros se agregarão. Portanto, meus irmãos, que Deus possa abençoar a vida de vocês, entendendo que nós estamos num processo de aprendizado, num processo de luta. Sofreremos ataques de todos os lados, fogo amigo, fogo inimigo. Às vezes a gente vai mesmo se prejudicar, criar uma doença autoimune contra nós mesmos, que a gente fica tão revoltado que a gente faz coisas que a gente não gostaria de fazer, como Paulo fala, miserável de homem que eu sou. O mal que eu não quero fazer está aí toda hora querendo, mas o bem que eu quero fazer eu não consigo. Então, mas entendendo que nós precisamos continuar na caminhada, porque a Bíblia fala e a igreja segue caminhando. E as portas do inferno não prevalecem contra ela. Por quê? Porque a igreja continua caminhando. As portas estão tentando se afastar, ó. E a igreja está indo para cima deles, para cima deles. Vamos para cima da unidade, entendendo que não somos inimigos, mas precisamos ter o discernimento do Espírito Santo em nossas vidas para mantermos a nossa unidade. Amém, queridos? Podem abrir os microfones, por favor. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos orar pelo Jorge. O Jorge pediu oração aí, que ele estava com um pouco de refluxo, né? E a gente crê no poder. A Bíblia fala que ali Deus derrama a sua bênção quando os irmãos vivem em união. Então, nós vamos orar sim pelo Jorge. Eu creio no milagre. Eu creio que Deus vai fazer uma operação hoje ainda na vida do Jorge. Amém. E das outras pessoas também que aqui estão, porque, afinal de contas, nós estamos aqui vivendo para a honra e glória do Senhor. Esse é o nosso objetivo. Eu pediria a Humberto que fizesse a oração aí pelo Jorge, por gentileza, Humberto. Pode orar por ele, para que ele possa ter esse problema de refluxo aliviado, em nome de Jesus. E ore para a gente encerrar também. Senhor Deus amado, Pai, te pedimos Amém, agora Jesus. aí pela vida do teu servo Jorge, meu Deus, que tu possa Amém. entrar na sua cura, meu Deus, na sua maravilhosa cura, Pai. Em nome de Jesus, que tu possa visitá-lo, meu Deus amado, da cabeça aos pés, meu Deus amado, Amém, e Jesus. colocando no lugar tudo que está fora do lugar, meu Deus, bota a sua mão milagrosa na garganta do teu servo para que ele seja curado, Pai. Em nome de Jesus. Nós te Amém, agradecemos Jesus. também, meu Deus, por essa reunião, Senhor, que está sendo uma bênção na minha vida, na vida dos meus irmãos, Senhor. Obrigado pela vida do Sancler, meu Deus, Amém, por Jesus. todo o Abençoa nossas entendimento vidas. sobre ele através do seu Santo Espírito, Pai. Que tu possa ministrar tudo que foi falado conosco, Pai, através do teu Santo Espírito, nos lembrar, meu Deus, no momento certo para poder agirmos Amém. conforme a sua direção, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pela tua misericórdia, pela tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém, querido. Vamos tirar aquela foto? Todo mundo sorrindo aí? Cadê aí? Isso, André. Olha lá, o André. Isso. Levanta mais um pouquinho só, André, para você sair um pouquinho mais na foto. Assim. E não. Pode afastar um pouquinho, que a minha foto aqui, para dar o print na minha câmera. Todo mundo aqui, sorrisão Colgate aí. Amém. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Cadê homens? Vê aí se o pessoal gostou da foto aí. Botei lá no grupo dos homens aí. Aí saiu, todo mundo aqui. Graças a Deus. Irmão, mais uma vez, obrigado.
Nós temos ainda... quem não tem ainda esse livro aqui, depois me manda uma mensagem aqui no chat, ok? Que será o próximo livro. Daqui a 15 dias a gente deve estar começando esse livro. Tem o capítulo 8, a gente encerra esse livro e nós vamos começar esse livro aqui. É fantástico, né? É um livro muito abençoador, né? Já li 2 vezes, vou ler a 3ª vez junto com vocês. Eu tenho lido bastante livros e tem alguns livros que estou lendo mais de 3 vezes, graças a vocês. Eu faço esse highlightzinho aqui, e isso tem me edificado bastante, você pode ter certeza disso. E aqui fala o que fazer, né? Todo mundo sabe desse livro. Quem ainda não adquiriu o livro? Levanta a mão aí, por favor. Humberto já está comigo, já. Do Arildo também já está comigo. Só está faltando só o Gessé. O André também não, né, esse André? livro aí, Não tem. eu não me liguei. Pensei que era outro livro. Ah, tá. E Eu tenho. O André tem, né? Max e todo mundo. Então só está faltando entregar o do Arildo e o do Humberto. Tá bom? Mas estão aqui comigo. Vai chegar essa semana. Quando é que a gente vai começar a estudar ele? Daqui a 15 dias. Beleza. Daqui a 15 dias. Mas o livro, assim, cada capítulo tem aproximadamente 3, 4 páginas. Então, tem um que tem 5 páginas, bem curtinho. A gente vai fazer até 2 temas por reunião. Fala, Sérgio, você levantou a mão. Não, é que eu não tenho livro. É só isso. Você não comprou aquele dia com a gente, lá no Dia dos Homens? Não comprei, não. Tá bom. Eu vou levar um para você que eu tenho extra aqui. Eu tenho 2 extras aqui. Vou reservar, então, para o Gessé e um outro para você. Ok. Tá bom? Gessé, me passa depois aqui no chat Valeu. o seu telefone aqui, só para eu deixar registrado aqui. Para te passar o livro. Tá bom? Tem. Oi, ouviu, Gessé? Ouvi. Tá aí no chat aí do grupo aí, você dá um chat aí que eu botei aí contigo aí você já bota aí já, eu já registro e vou fazer chegar esse livro até você, tá bom? Tá ok, combinado. Obrigado. E Sérgio, pega comigo no domingo, tá bom? Tá legal. E essa semana aqui... Eu pego no domingo também. Olha, a gente pega no domingo, então todo mundo pega no domingo. Arildo e Humberto, eu faço chegar a vocês, eu acredito que até sexta-feira. Eu vou ver se eu vou entregar para o Vinícius. Tá? O Vinícius vai deixar lá na vila, né? Na Vila São Luís, né? E Arildo está em Irajá, né, Arildo? Tô. Eu vou ver se eu entrego... Se quiser, Sancler, envia pelo Niltinho. Eu tenho contato com o Rafael, que é cunhado dele, aí que ele mora próximo.